Você sabia que muitos casos criminais podem ser resolvidos sem um julgamento e sem a aplicação de uma pena propriamente dita? Pois é, podem. Eu sou a professora Mariane Aquino e hoje aqui no Compartilha Direito vou trazer para vocês algumas noções sobre os acordos no âmbito penal e processual penal. Vamos lá. Quando a gente pensa em acordo, em negócio jurídico, isso nos remete às relações privadas, ao direito privado. Nós temos ali direitos disponíveis que permitem essas negociações. Mas, há muito tempo, os acordos eles não são próprios, exclusivos do direito privado. Nós temos utilizado no âmbito criminal esses acordos, esses negócios jurídicos para evitar um julgamento e para evitar a aplicação de uma pena propriamente dita. E isso vem lá com a Constituição de 1988, que no artigo 98, inciso 1, trouxe a necessidade da criação dos juizados especiais civis e criminais e a transação penal, que foi então o nosso primeiro acordo no âmbito criminal. E aí veio a Lei 9.099 de 95 e passou a prever a transação e a suspensão condicional do processo, que estão previstos respectivamente nos artigos 76 e 89 da Lei 9.099. Então esses dois institutos, eles permitem ali, observados determinados requisitos, que você pode verificar lá nos artigos 76 e 89, que haja uma negociação entre o Ministério Público e a pessoa a quem está sendo imputada ali uma possível prática de crime. Eles fazem ali um acordo, pactuam determinadas condições e, cumprido esse acordo, haverá a extinção da punibilidade. Isso significa que essa pessoa ela não perderá a sua primariedade, ela não terá registros para fins de reincidência, para maus antecedentes, ela continua sendo primária, embora tenha realizado esse acordo. Mas nós não paramos por aí, tá? Veio a Lei 12.850 de 2013, que regulamentou um dos institutos penais negociais mais importantes que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, a colaboração premiada. Nós já tínhamos algumas previsões nas legislações especiais de possibilidades ali de que o coautor de um crime colaborasse com o Estado, levasse informações ao Estado em relação à prática de um crime para que ele tivesse benefícios, como por exemplo, lá na Lei dos Crimes Hediondos. Mas a regulamentação da colaboração como um negócio jurídico processual, como um meio de obtenção de prova, veio só em 2013. E a colaboração é um instituto tão importante que ela merece aí um vídeo específico. E nós não paramos por aí, né? Nós continuamos ampliando ainda mais os espaços de negociação de acordos no âmbito criminal. Veio a Lei número 13.964 de 2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime, e introduziu no artigo 28A do Código de Processo Penal o Acordo de Não Persecução Penal, que é o nosso instituto mais recente, e ele abrange aí, em média, 80% dos crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Pois é, a maioria dos crimes hoje podem ser objeto de acordo de não persecução penal. E aí vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre o ANPP, quando é que alguém pode firmar esse acordo com o Ministério Público. Primeiro, não pode ser caso de arquivamento, evidentemente. O Ministério Público tem que ter ali indícios mínimos de autoria e materialidade, porque se ele não tiver, ele não tem justa causa para ação penal e ele não deve aí oferecer um acordo, ele tem que pedir o arquivamento. Não sendo então o caso de arquivamento, nós temos que olhar para o quantum da pena. E aí o ANPP ele pode ser aplicado para aqueles crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. E aí nós estamos falando da maioria dos tipos penais previstos na legislação brasileira, tá? E além disso, além de olhar para o quantum da pena, nós temos que verificar se esse crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, porque se tiver violência e grave ameaça, não pode ser objeto de acordo de não persecução penal. Então, por exemplo, o furto pode ser objeto de ANPP, o roubo não pode, porque o roubo ele precisa necessariamente ser cometido ali mediante violência ou grave ameaça. A gente também precisa verificar se esse crime não foi cometido no âmbito de violência doméstica ou familiar, porque se foi, não pode ter acordo. Também não pode ter ANPP se o crime foi cometido contra a mulher por razões e condições do sexo feminino, tá? Além disso, o sujeito ali que está sendo imputado a ele a prática de um crime, ele não pode ser reincidente, ele não pode adotar uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, ele também não pode ter tido nos últimos 5 anos acesso a um desses benefícios negociais
E não pode ser o caso de transação penal. Lembra aquele instituto que eu falei lá no início do vídeo. Se for transação, deve ser aplicada a transação e não o acordo de não persecução. E aí tem outros requisitos que você pode verificar aí no 28A. Preenchidos esses requisitos, a gente precisa verificar se esse sujeito está disposto a confessar o crime. E esse é um dos requisitos mais polêmicos do ANPP. Tá? Discute-se, inclusive, a inconstitucionalidade da exigência da confissão. Embora nós tenhamos essa discussão, a confissão continua sendo uma exigência, tá? Então é preciso que o sujeito confesse formal e circunstancialmente a prática do crime. Atendidos então esses requisitos, chegou a hora de fato negociar, de estabelecer ali um acordo entre o Ministério Público e a defesa. E esse é o momento mais importante do ANPP, porque se não tiver essa negociação, nós estaremos tratando de um contrato de adesão e não de um acordo propriamente dito, tá? E quais são as condições aí que a gente pode pactuar no ANPP? Reparação do dano. Isso é muito importante porque a gente volta um olhar aí para a vítima, tá? A vítima não faz parte da negociação, ela não participa da mesa de negociação, ela vai depois só ser intimada deste acordo, mas a reparação do dano é um requisito. Salvo, claro, a impossibilidade de reparar esse dano. Reparação, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, a devolução de bens, produtos ou instrumentos ali do crime ou outra condição que o Ministério Público e a defesa em conjunto possam julgar ali necessária. Então, pactuadas as cláusulas, as condições que deverão ser cumpridas por esse sujeito, nós teremos que ter uma audiência. Nesta audiência, o juiz terá que homologar este acordo. Então, ele vai verificar se estão cumpridas ali todas as condições exigidas pela legislação e se há voluntariedade na realização do acordo. Homologado o acordo, o sujeito iniciará o cumprimento das condições e, após cumpridas, ele terá a extinção da sua punibilidade. Então, não haverá registros, tá? O único registro que tem é para fins de evitar que nos próximos 5 anos ele tenha acesso a este benefício, mas ele não deixa de ser primário, ele não vai ter maus antecedentes, isso não consta para fins de reincidência, tá? Então esse é o grande benefício aí do acordo de não persecução penal. Agora, caso ele descumpra ali alguma condição do acordo, o Ministério Público pode verificar a possibilidade de repactuar as cláusulas, tá? E as condições. E se não for o caso, haverá ali a rescisão desse acordo e nós seguiremos com a ação penal. Então esse é o nosso instituto mais importante. Há muitas polêmicas aí sobre o acordo de não persecução penal que a gente pode conversar num próximo vídeo, mas eu espero que você tenha entendido o contexto da justiça penal negocial no ordenamento jurídico brasileiro, que você tenha entendido aí os principais requisitos para a pactuação de um acordo com o Ministério Público, para evitar então um julgamento e para evitar a aplicação de pena, tá? Então essas eram as considerações de hoje. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, comece a seguir lá o perfil Compartilha Direito no Instagram e deixa aí também o seu like, que é muito importante pra gente, tá? Muito obrigada!